Para quem trabalha, né, no setor automotivo e uma planta industrial, né, o anúncio de uma auditoria IATF ou até ISO 9001 costuma gerar duas reações na planta, né? Correria para atualizar documentos ou um frio na barriga coletivo ou até os dois. Mas se você domina o método, né, a auditoria ela deixa de ser um evento sobre sorte e passa a ser apenas, digamos, uma validação da sua governança, né? O problema não é o auditor ser rigoroso. O problema é seu FEMEA não ter base técnica para, digamos, sustentar os possíveis aí questionamentos do auditor. Hoje eu vou te ensinar como blindar tecnicamente seu processo para que você tenha, digamos, segurança total em qualquer, né, auditoria. Primeiro, vou te explicar, né, o que significa ISO e IATF. Basicamente, a ISO e a IATF são manuais de, digamos, regra do jogo para quem quer jogar, né, digamos assim, talvez a série A da indústria. A ISO 9001 é a base mundial que garante, né, que sua empresa ela tem, digamos, processos organizados e padrão de qualidade. Enquanto, né, a IATF 16949 é o nível faixa preta específico para o setor automotivo, sendo muito mais rigorosa, né, com a prevenção de falhas. Em termos assim bem simples, ter essas certificações é o que assim prova, né, para o mercado e para os grandes clientes que a sua planta é confiável, que você não entrega nada por sorte, mas por método, né, por seguindo um padrão, digamos assim. O novo manual IAG VDA, novo assim, né, de 2019, ele não é uma sugestão de preenchimento, é um padrão de análise, né? Ele muda um pouco a mentalidade. A blindagem, né, ela começa nos 7 passos. Muitos profissionais, eles pulam direto para análise de risco, né? Sem ter feito uma análise de estrutura e uma análise de função sólidas. Se você definiu bem quem é o sistema, o subsistema e o componente, sua análise de falha, né, será rasa. Se você, né, não definiu bem quem é o sistema, o subsistema, o componente, a sua análise de falha, ela será rasa, né? O auditor técnico, ele vai perceber isso digamos assim, no primeiro questionamento dele, né? A blindagem técnica, ela significa que cada linha do seu FMEA, ela tem uma rastreabilidade lógica, né? Da função para a falha, da falha para o efeito, do efeito para a ação de mitigação. Luísa, eu não entendo muito bem o que você está falando. Mais um motivo para você continuar nesse vídeo comigo. Além, claro, de ver os demais vídeos dessa série de FEMEA, tá? Resumidamente, para criar um FEMEA, precisamos fazer 3 análises. Análise de, digamos, estrutura, né? Análise de função e realmente análise de risco. Muita gente já começa um FEMEA pela análise de risco, ou seja, pensando o que pode dar errado, né? Determinando as falhas. Porém, digamos assim, um FEMEA robusto, né? De acordo com a última atualização do manual EAG VDA, esse que eu comentei de 2019, ela precisa ser realizada a análise de estrutura e da função antes. Então, imagina um exemplo bem simples. Vamos pegar a minha xícara. A minha xícara tem a função de conter o meu café, de manter o meu café, de armazenar o meu café. Então, primeiro eu vou determinar, né? Eu vou fazer um FMEA que envolva a xícara. A xícara é um objeto concreto. Então, essa é a minha análise de estrutura, tá? Claro, mais detalhes na hora que a gente vai para um processo produtivo. Mas, digamos assim, aqui está a minha estrutura e eu preciso determinar a função para daí dizer a falha é o não cumprimento da função. Então, se a função da minha xícara é armazenar café, a falha é o não cumprimento, ou seja, a xícara não armazenar café. E aí o efeito, claro, vai ser uma insatisfação minha como cliente da xícara, porque não vou poder tomar meu café. E as causas, né? Pode ser que a xícara esteja quebrada, furada, enfim.
aí entra toda a análise de riscos, entende? Bom, e eu estou explicando tudo isso porque o custo, né, de uma não conformidade maior em uma auditoria DF, ela vai muito além de burocracia, né? Ela coloca em risco o fornecimento para grandes montadoras e, claro, expõe ali a gerência, a diretoria. O maior erro é tentar maquiar o FEMEA na semana, né, na véspera da auditoria. Quando o auditor ele pergunta, né, sobre a eficácia de uma detecção e você não tem evidências ali, talvez o seu FEMEA reverso, por exemplo, ou testes reais, a sua credibilidade literalmente vai por terra, né? Se o seu FEMEA é de o que eu chamo de ar-condicionado, né? Ele não aguenta 10 minutos de uma sabatina técnica profunda, né? E para acabar com essa, digamos, insegurança, né, no método mestre do FEMEA, eu ensino, né, uma técnica, digamos, de blindagem antecipada. Nós usamos a inteligência artificial para atuar como um auditor, né, bem rigoroso ali, no mundo virtual, digamos assim. Eu forneço, né, prompts para submeter sua análise a um teste de estresse técnico antes da auditoria real acontecer. É uma simulação para que você vá se preparando, né? Além disso, eu te entrego no método o checklist de auditoria de campo. Você aprende a auditar seu processo, né, com os olhos realmente de um auditor externo. No treinamento, eu mostro no método, né, eu te mostro exatamente onde os auditores, digamos, costumam focar e responder fundamentado, claro, e como você pode responder fundamentado no manual. É a diferença entre, digamos, ficar na defensiva e liderar a reunião com a autoridade técnica, sabe? Bom, enfim, a segurança técnica, digamos assim, a nossa segurança como técnicos é o que separa, né, profissionais que são questionados daqueles que são respeitados pela diretoria, né? Se você quer essa blindagem e o acesso ao meu checklist de auditoria, o link para o método mestre do FEMEA, ele está na descrição do vídeo. Use o cupom de desconto disponível para ingressar, né, e fazer parte aí da nossa comunidade e mude o nível do seu jogo, né? Te vejo no próximo vídeo.